Meus irmãos, saudações de graça e paz, saudações fraternais da parte de Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma aula e o meu pedido nesta hora é que Deus venha abençoar você, a sua casa, a sua família, te guardando e te livrando de todo mal. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos pela tua fidelidade, pelo Deus tremendo a qual o Senhor é. Nós entregamos, ó Pai, esta aula nas tuas mãos, porque o que vamos aplicar não é a minha palavra, o que vai ser aplicado é a tua palavra. Palavra esta que é poderosa para ser direcionada ao caído e colocá-lo de pé. Palavra essa que é poderosa para ser direcionada para aqueles que estão presos nas garras de Satanás e libertá-lo. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra, ela é espírito e ela também é vida. Que ela possa, ó Pai, alcançar os nossos corações. E quando ela alcançar os nossos corações, nós possamos receber a vida de Deus no nosso intro. Pai, nos revele o teu espírito por trás da letra, para que possamos ter a compreensão exata de tudo que o Senhor quer falar conosco nesta aula, em nome de Jesus. E amém. E graças a Deus. Glórias. Irmãos, essa aula de hoje, ela seria dada semana passada, ok? Ela seria adiantada por conta do retiro de vocês hoje, ok? Só que chegamos lá na igreja e antes da aula começar, uns 5 minutos antes da aula começar, desceu um temporal, porém que nos impossibilitou de estar lecionando naquele dia. Se eu não me engano, foram quantos alunos? 5, né? Se eu não me engano, foram 5 alunos. Tá bom? Então, a chuva impossibilitou os demais de chegarem e com isso não teve a aula, tá? Não teve aula nem por conta da quantidade de alunos. A gente sempre preza para pelo menos ter pelo menos a metade da classe, tá? Minha esposa está reiterando ali, teve 6. Então, a gente sempre preza por ter a metade da classe, sempre 9 alunos a 10 alunos. Porém, a chuva impossibilitou os mesmos de chegar e ficou muito barulho na telha, enfim, então acabou de não sendo possível, tá? Mas Deus está no controle de todas as coisas. Então essa aula está sendo dada hoje, tá? Nós paramos na página 415, estamos na aula de administração eclesiástica. Para mim é uma das matérias que eu sou apaixonado, que é a administração eclesiástica, gestão administrativa. Porque eu sou apaixonado por administração eclesiástica, porque a administração ela está muito ligado à mordomia, que está relacionado a mordomo, tomar conta e dominar aquilo que o meu pai deixou para que eu tomasse conta. Observação que o meu Senhor deixou para eu tomar conta. Uma observação, Deus não deu as coisas para dominar o homem, Deus deu o homem para dominar as coisas, tá? Gênesis 1, 27. Deus diz assim: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem ainda não tinha sido formado. O homem estava num plano de criação de Deus. No versículo 28 ele vai dizer assim, ó: façamos um homem e o homem dominai. Para o homem dominar. No versículo 28, para o homem dominar. Aí em Gênesis capítulo 9, versículo 7, também diz que Deus deu o domínio para o homem. Em Salmos 8, verso 4, verso 5 e verso 6, diz que é o homem mortal para que te lembre dele, pouco menor do que os anjos o fizeste, verso 5, e tu o colocaste sobre ele o domínio, para que ele dominasse sobre as obras de suas mãos. E no versículo de número 6 diz que Deus colocou todas as coisas debaixo dos vossos pés. Então Salmo 8, versículo 4, 5 e 6, também diz acerca do domínio do homem. Porque eu disse que em Gênesis capítulo 1, versículo 27, Deus havia dito façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque Deus só vai formar o homem no capítulo 2. No capítulo 1, Deus tem a ideia de criar o homem. Porque Deus primeiro cria, para depois fazer. Eu passei aqui para ele sobre isso? Criar e fazer? Não, observe isso aqui. Foi para outra classe? Foi. Olha, abre comigo a tua Bíblia. Gênesis, capítulo 2, versículo 3.
Deixa eu ver. É administração? Administração eclesiástica. Parece um M. Parece o quê? M. Isso aqui é M. 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 Ah. Admini. Uhum. Ah não, calma aí. Obrigado. Calma aí. Solta o N aí. Tá no N. Obrigado. Vamos lá, ó. Gênesis. Ó, vamos lá, Gênesis. Vou botar em outra cor, para ele ficar visível, Gênesis. Dois, 3. Ainda falando sobre administração, tá, gente? Gênesis 2, verso 3. Versículo 3. Acharam aí? Ó, achamos. Vamos lá, ó. Localizem aí, ó. Olha o que diz. Gênesis, capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. No original está assim, que Deus criou para fazer. Porque antes de fazer, existe você criar. Isso está muito ligado à administração, de você projetar algo. Então, em todas as áreas da sua vida, você tem que... Isso aqui é Deus falando com a gente. Você tem que criar para depois fazer. Criar para depois fazer, para depois executar. Lembra o texto na Bíblia que vai dizer qual o homem, lá em Lucas, qual o homem que querendo edificar uma torre, não senta e não idealiza quanto vai gastar. E depois de idealizado, ele começa a fazer. Porque se ele começar a fazer sem criar, se ele começar a fazer sem criar, ele vai fazer e não vai ter recurso para terminar. Então, a Bíblia já ensina a gente a criar, isso fala de projeto. Um grande edifício, um prédio, uma casa, ele nunca primeiro começa na alvenaria, na realização. Primeiro começa na idealização, que é o criar, que é o projeto. Você projeta para depois executar. Qualquer área da igreja, ela tem que ser o quê? Primeiro, projetada, para depois ser executada. Então, primeiro eu vou projetar se os recursos que eu tenho, se aqueles que são liderados por mim, porque não dominados, porque Deus não dá pessoas para serem dominadas por pessoas. Pessoas dominam coisas. Deus dá pessoas para serem lideradas. Então você vai ter que, de certa forma, fazer um cálculo dentro do criar, dentro do idealizar, para poder depois executar. Então primeiro eu vejo se eu tenho condição para fazer. Se eu tenho condição de fazer, nasce aqui no criar. Eu vou fazer uma obra na igreja de expansão, então primeiro eu vou criar, para depois eu fazer. Ok? Vamos lá, prossigamos, apostila. Ó, página 415, no quarto parágrafo da página. Tá? Assim, deve ser em todos os tempos, que é o término do que ficou para trás. Assim deve ser em todos os tempos, em qualquer lugar, para que em todas as igrejas dos santos haja muita paz e prosperidade. Uma boa administração
não impede a necessária operação do Espírito Santo. Pelo contrário, o executivo divino deve ser consultado em primeiro lugar, antes de qualquer planejamento ou deliberação. Pois ele é o maior interessado no progresso do reino de Deus na terra. Não esqueçamos que somos mordomos de Deus e devemos administrar bem a nossa mordomia. Temos que saber administrar a nossa mordomia, saber como executar. Porque um dia seremos chamados a prestar contas dela. A Bíblia diz aos Hebreus que para a gente obedecer os nossos pastores, para que eles possam desempenhar a sua vocação com alegria e não com tristeza, porque eles terão que prestar contas de vós. Então há uma prestação de contas, porque a casa não é minha. A casa é do meu pai. Se a casa é do meu pai e ele deixou para mim administrar, automaticamente tudo que eu for fazer tem que ser debaixo do direcionamento dele, da direção dele, do mandar dele. A grande problemática da igreja nos tempos odiernos é que a igreja não consulta mais o dono da casa. A igreja ela pegou o padrão da igreja secular, da igreja mundana, e trouxe para dentro de quatro paredes. Exemplo, vamos mudar a igreja porque se mudar a igreja, se colocar ela toda de preto, a gente atrai os jovens. Nada contra. Vamos fazer um púlpito de barril porque a gente atrai os jovens. Nada contra. Só que eu ainda sou de um tempo e eu tenho a minha idealização formada. O que mantém o jovem na igreja é a palavra. É claro que dentro deste vínculo que nós estamos falando aqui, jovem tem que ter entretenimento. Exemplo, vocês têm uma metódica muito esplêndida de trabalhar com retiro. Isso é fantástico. Porque o retiro, ele, de certa forma, ele traz o jovem que quer mudar de vida. E nisso que ele é atraído por querer mudar de vida, ele vem pro retiro usando droga, com amante na rua, bebendo cachaça. Ele vem pro retiro, só que chegou lá e vai ter uma restrição. Não tem celular, não tem contato com o mundo externo. Sendo que uma equipe se preparou antes com jejum e oração em prol desse evento. Ele está debaixo de uma cobertura. Ele vai sair dali mudado. Ele vai... Calma, um negócio ali. Ó. Ele vai sair dali transformado. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo liberada e o preparo, a palavra não volta vazia. Uma outra coisa também que eu acho muito interessante é o trabalhar com célula. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem força para vir à igreja, porém a igreja vai até a pessoa. Células são pequenos grupos espalhados no bairro, num território, de casa em casa. Célula de meninos, de adolescente, de jovens, de adultos, de mulheres. São pessoas que não conseguem chegar até a igreja.
Porém, a igreja vai até eles. Então, dentro do chamado e dentro dessa vocação que Deus te levantou, você tem que consultar a Ele. Senhor, que direção eu tomo? Senhor, o que fazer? Que decisão tomar? Eu tenho estado muito sensível no que tange a isso. Porque qualquer coisa que aconteça, eu falo, Senhor, por que aconteceu isso? O que o Senhor quer falar comigo através disso? Seja sensível à voz do Espírito Santo, para que Ele possa te direcionar em quaisquer situação. Vamos lá. Objetivos da administração eclesiástica. A administração não é algo aleatório. Frisem isso. A administração não é algo que se faz de maneira aleatória. Ela exige que haja uma estrutura formal e bem estabelecida, na qual sobressai a um só tempo, quatro palavras. Quatro palavras-chave, perdão. Primeiro, objetivo. Segundo, organização. Terceiro, planejamento. E comando. São coisas que trabalham de mãos dadas. Todo evento tem que ter um objetivo. Todo objetivo, ele passa por uma organização. Ele passa por um planejamento. E depois é a execução, que é o comando. Então, tudo vai trabalhar de mãos dadas. Sem essas premissas, não se chega a lugar algum. Qualquer empreendimento, para cumprir suas finalidades, terá de ter, portanto, objetivos bem definidos. Organização, consequências lógicas, simples e precisas. Planejamento que preveja todas as etapas do processo e comando capaz de gerir administração. 2. Trazer funcionalidade. Não adianta eu colocar em pauta, em voga, um projeto, se eu mesmo não sei se ele vai ter funcionalidade. Vamos tentar ver se vai dar certo. Isso não existe. Essa palavra dentro de uma liderança não existe. Por quê? Porque se eu vou tentar, eu criei um projeto, uma idealização, eu preciso de força motora, braçal, de liderados, para abraçar essa ideia e executá-la. Automaticamente eu consegui ganhar os liderados. Eu vou colocar o projeto em mesa e vou falar assim, ó, vamos tentar. Existem coisas fora da liderança, isso aí já é no individual, que eu tenho que tentar. Se não der certo, pelo menos eu tentei. Nunca no coletivo. Por quê? Porque se eu colocar um projeto na mesa assim e falar assim, ó gente, vamos executar esse projeto X, porém eu não sei se vai dar certo. Eu vou entrar por quê? Conseguiu pensar? Vamos pensar. Gente, eu montei aqui uma bolsa de valores. Uma bolsa de investimento. Eu preciso que você entre para essa bolsa de investimentos e ganhe outras pessoas para entrar. Só que eu não sei até quando essa bolsa vai.
Eu não sei se vai ter produtividade. Não sei se vai vingar. Eu não sei se vai enraizar, se vai ser produtivo. Você entra comigo? Sim ou não? Sim ou não? Responde pra eles, vida. Sim? Tu entra numa coisa e não sabe se vai dar certo? Não. Ela tá preocupada com algo que caiu ali, eu fico em paz. Não tem como. Eu preciso... Ó, vou viajar, ok? Eu preciso chegar num outro estado. Eu preciso chegar desse estado em outro país. O piloto vira pra mim e fala assim, ó, eu tenho essa gasolina aqui. Geralmente eu consigo ir com essa gasolina aqui. Porém, eu não sei se nós vamos conseguir chegar hoje com essa gasolina. Mas a gente pode tentar. Você entra no avião. Então, toda vez que você colocar um projeto em pauta, para ser discutido, para ser elaborado, você tem que botar o projeto, mostrar o início e mostrar a execução. Até Deus fez assim. No capítulo 1 de Gênesis, versículo 27, ele diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus está criando o quê? Um plano de criação. Aonde está esse plano de criação? Leia aí, vida. Por favor. Gênesis 1, 27. Vai me ajudar agora. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Criou. Só que, para executar, leia aí, vida. Leia Gênesis 2, 8. 2:8. Vê se é isso mesmo, 2, 8. Pode ler? Pode. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Opa, peraí. Mas Deus não criou aqui? Qual é a epígrafe do capítulo 2? Qual é a epígrafe do capítulo 2? O texto, o cabeçalho, o título? A formação do jardim do Éden. Formação do Jardim do Éden. Mas Deus só vai criar um homem, observe isso aí. Deus só vai criar um homem, isso aqui você tem que pegar os detalhes. Deus só vai criar um homem no versículo de número 7. Leia, por favor. 2:7. Isso. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Opa, repete, por favor. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então não é o 8 que nós temos que frisar, não. É o versículo 7. Tá? Aqui, Deus está formando um homem. Porque aqui vem a criação, aqui vem a formação, que é a execução. Aqui Deus cria para aqui poder fazer. Posso falar mais algo aqui? Posso falar mais algo aqui? Deus está mostrando que Ele é um arquiteto. É aqui que nasceu a arquitetura. Provérbios 8. Vamos lá, Provérbios 8. Vou botar aqui.
botar aqui de... Ó, 8:30. Eu não sei como está a sua tradução. Por isso que eu falo para vocês, se vocês tiverem a oportunidade, acabando este curso, faz um curso de hebraico. Eu não sei se vai entrar também anúncio aqui também não, tá, gente? Geralmente começa essa Bíblia aqui, entra anúncio. Se entrar anúncio, vocês não reparam não, tá? O que estraga dessas Bíblias são os anúncios. Lê aí, vida. Vamos ver como está a sua. Se tu está preservando os textos originais ou não. Vamos ver. Ó. Vamos ver se o senhor está preservando. Lê aí. Provérbios 8:30. Então eu estava com ele. Repete. Então eu estava com Lê um ele. pouquinho mais alto, por favor. Então eu estava com ele. Então eu estava com ele. Ok? Prossegue. E era seu aluno. E era cada dia as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Vamos lá. A dela, ela não preservou a escrita no original, tá? Porque a raiz que eu vou te aplicar aqui no original é essa aqui, ó. Dá foco aqui, Vitor. Vê se dá foco, ó. Vê se consegue dar foco aqui. Olha o versículo 30. Olha o versículo 30. Vê se dá foco. Vê. Vê se pegou ali, arquiteto. Conseguiu pegar? Sim. Tá assim, ó. Ó, tá assim. Na NVI, nova versão internacional, tá? A versão NVI, tanto a trinitariana Premium, ela pagou direitos autorais de diagramação e preservou os textos mais antigos, que chamam de textos recéptos. Então ela é mais próxima do original. Ela, trinitariana Premium, Bíblia bereana, tá? Então dentro desse texto recéptos, que foi mais preservado do original, tá assim o versículo 30. Eu estava ao seu lado. Se você pegar a epígrafe, falando acerca da sabedoria. Tá? Quem é a sabedoria? O próprio Cristo. Tá? Isso aqui está falando de Cristo. Esse texto aqui é cristocêntrico. E eu estava do seu lado. Porque esse texto aqui fala da criação de Deus. Deus formando a terra, colocando as suas bases, dando limite para a onda, dando peso para a nuvem. Entendeu? Ao verso 30. Eu estava ao seu lado. E era o seu arquiteto. E era o seu arquiteto. Então pega isso aqui. Eu não vou ler o texto todo, por quê? Começa assim, ó, quer ver? Começa assim, olha o versículo de número 22, do capítulo 8, para você entender de quem nós estamos falando. O Senhor me ungiu desde o princípio de seu caminho. Esse ungiu aqui está apontado para o Messias, que é ungido desde o princípio. Antes das suas obras mais antigas. Isso aqui está falando da eternidade. Por isso que é sempre bom você ter mais de uma Bíblia. Ó, fui formada desde a eternidade. Você sabe que nos textos originais não tem título. Sabe disso, né? Que não tem título. Não tem. Nem capítulo, nem versículo. Fui formada. Gente, por quê? Quer dizer assim, ó, fui formada desde a eternidade. Nós estamos falando de Jesus Cristo. E aqui está no substantivo feminino. Pega a palavra. Oi, vida, fala, vida. A palavra. Pega a palavra. Olha só. Olha só. Ó. Esse aqui é Feminino. substantivo, ó, S. Substantivo
Feminino. Feminino. Aqui ele aparece com a palavra. Quando João descreve a palavra, vai dizer que o verbo. Porque João identificou que ele era a palavra lá de trás, mas agora João identificou ele como homem. Olha só, olha só. Pega isso aqui, ó. O versículo 30 diz que ele é o quê? Arquiteto. O arquiteto. Arquiteto. Vamos lá, vamos ver aonde que isso aqui encaixa. Onde isso aqui encaixa? Dentro do grego, tá? A Bíblia foi escrita de Gênesis até Malaquias. A parte maior dela, basicamente quase toda, é em hebraico, ok? Pequenas porções em aramaico, tá? Todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, no grego, koiné, ou koiné, tá? Ó, vamos lá. O arquiteto. Pega isso aqui. Arquiteto. Vamos lá. Ó. No grego, arquitecton. Quer dizer, ó. Arquitecton. Construtor principal. Construtor principal. Essa palavra aqui, ela se fragmenta, ó, aqui e se fragmenta aqui. Tá formando aqui e aqui. Pega essa palavra aqui, arquitecton, no Novo Testamento. Aqui é arquiteto. Ela em grego é isso aqui. Esse aqui no Novo Testamento. Tá de azul, pra ficar bem. E eu era o seu carpinteiro, arquiteto. A gente idealiza que carpinteiro é quem constrói móveis, quem constrói cadeiras, quem constrói mesa, só que não. Por isso que eu digo que para a gente entender a Bíblia temos que romper 3 abismos mínimos. Abismo idiomático, abismo linguístico e abismo cultural. Não é porque a palavra carpinteiro que ele faz mesa e cadeira, porque Hollywood, a Record mostrou ele trabalhando fazendo mesa, fazendo cadeira, e você entendeu as retratações cinematográficas que ele fazia mesa, que ele fazia cadeira. Só que a profissão de Jesus era, e de José, construtor. Por isso que ele estava lá no início, construindo. Ai, bugou? Bugou não, né? Por isso que ele estava no início construindo. Olha o que João diz. No princípio é o verbo. Que o verbo aqui é palavra. Por que o verbo é palavra? Porque a palavra é verbo por quê? Porque ela dá ação e movimento. Isso aqui é gramática. Ação, todo verbo é ação e movimento. No princípio é a palavra.
que é o verbo, né? E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus, estava com Deus. Viu o 22? Eu estava ao seu lado. Tudo foi feito por quem? Está falando da construção, gente. Está construindo. Porque ele criou para poder fazer, está executando. Ó. Quem vê Deus, vê ele. Tudo foi feito por ele. E sem ele, nada do que se foi feito, se fez. Gente, que aula é essa, gente? Pelo amor de Deus, marca isso aqui. Marca isso aqui. Marca isso aqui. Por isso que é muito bom a gente ter várias Bíblias. Eu encomendei mais 5. Estamos com 52. Sim. 52 Bíblias que nós temos. Por isso que é sempre bom você comparar um texto com outro. Viu como é que faz toda a diferença? Porque se esse texto de Provérbios está falando de Jesus, ele nunca pode ser colocado como aluno. Porque ele estaria sendo inferior a Deus. A tua está como aluno. Aqui a tua é Almeida corrigida. Nova versão. Versão revista corrigida. A minha é ARC. Almeida revisada. ARF. Almeida Revista Fiel. Então, viu como é que faz diferença? Um texto e eu li na NVI. Mas na NVI me mostrou que ele é o quê? Que ele é arquiteto. Qual está mais ligado a ele? Aluno ou arquiteto? Arquiteto, porque chegamos num denominador de carpinteiro. Então, por isso que a gente vê que um texto, lendo em uma Bíblia só, às vezes você vai ficar um pouco perdido. Então você começa a comparar texto. A única tradução, a única versão que eu não sou fã, tá? Que eu não gosto, vou ser sincero, vou até colocar aqui e vou apagar, tá? A única versão que eu não gosto, tá? Eu amo todas as Bíblias, tá? Essa versão aqui, ó. NTLH. Ela é o quê? Nova tradução na linguagem de hoje. Eles mudaram a Bíblia para a linguagem de hoje. Eles basicamente, mudaram muitas coisas da Bíblia. Como se a Bíblia precisasse ser diluída para a compreensão dos jovens. Não, gente. Não. Tá? Então essa aqui eu não... Eu amo todas as Bíblias. Presta atenção que eu tô falando. Amo todas. Ah, pastor, não gosta de... Não, eu amo todas. Tá? Quer me dar presente da Bíblia. Ah, pastor, mas tu já tentou. Não, falta ainda muito para me ter. Para me dar. Eu quero. Eu aceito, eu recebo. Tá bom? Então vamos lá. Prossigamos aqui. Trazer funcionalidade, tá? Ou seja, criar para fazer. Assim, administrar em linhas gerais é fazer com que as coisas funcionem. Então, administrar num patamar geral é fazer com que as coisas funcionem. Dê certo. Eu mostro o que eu estou fazendo, então quem tem que vir atrás de mim tem que vir fazendo também. Porque eu mostrei que dá para fazer. Eu tinha um patrão antigamente, que ele passava tarefas diárias, antes de eu me separar 100% pro altar. Ele nos passava tarefa diária. E quando a tarefa era um pouco complicada de se fazer, ele, geralmente, quando era complicada, tinha que ler projeto, corte e dobra, enfim. Então, eram muitos detalhes. Então ele pegava o projeto e fazia. Estou falando de
vou te falar para você poder entender. Coluna para prédio. Então, dentro da amarração, dentro da corte de dobra, é muita coisa. É um estribo para cá, um estribo para lá. Enfim, é muita coisa. Então ele pegava e não fazia. Viu? Vi. Pegava de novo. Viu? Vi. Agora executa. Mesmo com o projeto. Por ser algo tão difícil, complicado, por ter inúmeras peças e muitos encaixes, tinha que soldar, virar, medir, calcular, cortar. Então era uma coisa muito, muito difícil e detalhada. Depois ele voltava para um e para outro dentro de uma sessão. Ele via a desenvoltura de uns, porém via a dificuldade de outros. Aí ele começava falando, peraí, vou te ensinar de novo. Ah, mas eu não estou conseguindo. Eu falei, peraí, eu sou o patrão, quem é o profissional? Você. Se eu que sou o patrão conseguir fazer, você consegue fazer. Então isso era o quê? Era uma injeção. Por quê? Porque a gente pensava, a maioria das pessoas pensava assim, nós como funcionário, não, peraí, se o cara que não é dessa área fez, executou, a gente não tem que executar. Entendeu? Então, quando você mostra a funcionalidade do departamento, do setor, automaticamente as pessoas vão pegar já mais confiantes. Por quê? Porque eu sei que dá pra fazer. Se não der certo, a culpa é de quem? Minha. Por quê? Porque se alguém conseguiu fazer, por que eu não vou conseguir fazer? Ok? Então, a administração, ela tem que mostrar o quê? A funcionalidade. Que dá para fazer as coisas. Nunca desmotivar o seu liderado. Exemplo. Vai ter reunião na nossa igreja. Eu vou estar em viagem. Então, meu pastor me chamou no privado e falou assim, olha, vou colocar reunião, tá? Na igreja. Eu sei que você não está, depois eu te passo. Você já me falou que você vai estar viajando tal dia, tal. Peguei a carta, que eu sempre vou viajar debaixo de carta. Assim como Paulo mandava também os seus obreiros, sempre vou debaixo de carta. E automaticamente, ele colocou no grupo. Aí o que eu falei para minha esposa? Aliás, a secretária colocou no grupo. Que queria todos os obreiros, tal. O que eu coloquei no grupo? O que eu falei para minha esposa? Eu não vou colocar no grupo porque eu não vou. Porque se eu disser que eu não vou, eu vou enfraquecer as pernas de muitos. Por quê? Porque o pastor não vai, eu também não vou. Então eu vou abrir precedentes para as pessoas também não irem. Tá? Então isso aqui é muito importante. Nunca coloque algo em pauta, gente, não sei se vai dar certo, mas vocês fazem se der certo também não. Gente, tá aqui, vamos fazer. Eu já criei, tá? Eu sei que dá para fazer. Porque eu criei, dá para executar. Eu calculei, eu idealizei, então dá para fazer. Sempre nessa visão, tá? Prossigamos. É tirá-las da inércia e torná-las eficientes e eficazes. Uma observação aqui, tá? É muito importante o líder ter sempre reuniões com seus obreiros, fazer orações com seus obreiros, interagir em uma reunião particular com seus obreiros uma vez por mês. Reunir todos os departamentos para poder conversar, para poder trocar ideias sobre o departamento, ver se tem algum problema para ser solucionado, ver o que dá para colocar, ver o que dá para tirar, ver o que dá para solucionar. O departamento que a pessoa lidera, os jovens, é importante conversar com eles, reunir eles, ter eles como seus amigos, com quem ele possa confiar. Porque é melhor um jovem te procurar, fulano, eu preciso conversar contigo. Eu estou sendo tentado. Porque a tentação não é pecado, o pecado é você ceder a ela. Tá? Eu estou sendo tentado. Tem uma menina da faculdade que ela me chama para sair direto.
e eu estou sendo tentado, o que eu faço? Ele tendo você como amigo, você vai orientar ele, não, ora, vamos orar juntos, vamos pedir Deus força, porque a gente sabe que o Espírito está pronto, tá? Mas a gente sempre aplica isso para pecado, mas não é nesse sentido que Jesus queria dizer, né? Porque a carne é fraca, a carne está debilitada no cansaço daquele dia, nesse contexto. Mas você trazendo eles para perto, eles vão se abrir com você. E automaticamente você vai ter uma palavra o quê? Sábia. Uma palavra de orientação. Uma palavra de elevo. Do que eles não têm você. Não vou conversar com o pessoal da igreja, não. Não vou conversar com o meu líder, não. Com o líder de jovem, não. Não vou conversar, não. Vou conversar com o fulano de tal, que é meu amigo da faculdade. O que eu faço? Mete bronca. Aí, ou seja, se ele conversasse com você, ele receberia uma palavra de vida. Mas ele não teve você como alguém que é amigo dele. Então ele vai conversar com alguém lá fora. Ele vai receber uma palavra de morte. Uma palavra de vai, meu, mete a cara. Vai que vai dar bom, enfim. Tá? Prossigamos aqui. Portanto, exercer uma boa liderança à luz dos princípios há pouco discutidos para que os propósitos da organização sejam alcançados. Cumprindo assim a finalidade de sua existência. Vou repetir isso aqui. Portanto, exercer uma boa liderança à luz dos princípios há pouco discutidos para que os propósitos da organização sejam alcançados, cumpridos assim a finalidade de sua existência. Sempre exercendo a sua liderança dentro dos princípios pré-estabelecidos por Deus. Sempre. Sempre. Tá bom? Viramos a página aqui. Tópico 3. Simplicidade no trabalho. Há muitas maneiras de se fazer uma coisa. Isso é fato. Isso é irrevogável. Irrefutável. Existem várias maneiras de se fazer alguma coisa. Existem várias. Exemplo. Me dá um exemplo aí que eu posso fazer. Exemplo. Vamos fazer uma estante. Um Homer igual a esse. Grande. Vamos fazer um Homer igual a esse. Existem várias maneiras. Eu posso começar pela lateral. Eu posso começar pela outra. Tem uns que vão começar por baixo. Tem uns que vão começar montando o painel. Outros vão começar montando as gavetas. Existem várias maneiras, vários caminhos. Porém, devemos procurar aquela que seja mais prática e eficiente, que melhor corresponda à realidade. Quando eu quero executar algo, a primeira coisa que eu falo com minha esposa, vida, temos esse algo aqui para executar, para fazer. A minha ideia é fazer assim, 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 assim. Aí ela, não amor, se eu fosse você fazia assim, 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 assim e assado. Ou cozido. O que eu vou fazer? Eu vou colher o que eu já tenho armazenado no meu intro, que eu verbalizei para ela, e vou colher o que ela me passou. E vou acoplar. Desse conjunto de informações que eu tinha e que eu peguei dela, eu vou extrair a melhor maneira de se executar aquilo que eu idealizei. Quando eu pego o que eu tenho de informação, de ideia, e pego de outras pessoas, por isso que o rei tem conselheiros. Posso falar uma coisa? Deus também tem os seus conselheiros, gente. Eu sei que a Bíblia diz de quem ele pediu conselho. Olha o que a Bíblia diz.
Quem foi o seu conselheiro? A Bíblia diz isso. Lembra em Reis, no livro histórico dos Reis, 22? Deus quer matar Acabe. Ele vai dizer assim, ó, quem vai levar Acabe? Ele está pedindo conselho. Precisa? Não. Só que Deus está nos ensinando, ainda que eu seja autossuficiente, nem tudo na minha praticidade vai ser melhor. Nem tudo que eu idealizei da minha maneira, essa palavra, da minha maneira, vai ser melhor. Às vezes a opinião da minha esposa é melhor do que a minha. Às vezes a opinião daquele obreiro, pois é mesmo, que eu não tinha pensado nessa hipótese, não. Por esse caminho, desse jeito vai ficar melhor. A gente vamos continuar no próximo vídeo.